Olá! Hoje vamos falar sobre as mentiras e fake news que são espalhadas como penas ao vento e sobre o oitavo mandamento. Essa reflexão ela será feita em português e depois as mesmas palavras em pomerano. Iniciamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero iniciar a nossa reflexão contando a parábola das penas ao vento. Conta-se que, num tempo e lugar distantes, um jovem levantou falso testemunho, inventando uma história repleta de meias-verdades sobre uma pessoa inocente. A fofoca se espalhou rapidamente e começou a prejudicar a vítima. Ocorre que, ao ver os danos causados, o jovem se arrependeu e procurou um velho sábio para conversar e pedir orientação. O sábio o atendeu calmamente, ouvindo cada uma de suas palavras. Ao final disse: "Você está realmente arrependido desse ato?" O jovem rapidamente respondeu que sim, e que inclusive já havia pedido perdão à pessoa que injustamente havia acusado. Então o velho respondeu: "Já que é assim, peço que você faça o seguinte: pegue um travesseiro de penas, suba no cume de uma montanha e solte as penas ao vento desse jeito. Você sobe o morro, em cima do morro, lá em cima você então tira as penas do travesseiro e joga essas penas ao vento." O jovem ficou admirado e questionou: "Só isso?" O sábio disse que sim, mas pediu para que o jovem voltasse a vê-lo novamente. No dia seguinte, o jovem voltou muito satisfeito. Então o sábio disse: "Agora você está preparado para cumprir a outra parte, a segunda parte. Volte lá à planície e recolha todas as penas novamente no travesseiro e venha me mostrar." Então essa é a segunda parte da tarefa. Vai lá e pegue e recolha então todas as penas novamente, coloque no travesseiro e volte para me mostrar e falar comigo. O jovem olhou sem entender e disse: "Mas isso é impossível." Então o velho sábio lhe explicou: "Justamente, da mesma forma, é impossível reparar a fofoca, a mentira, o falso testemunho. Apenas porque a misericórdia de Deus é infinita, você poderá receber o perdão. Mas o mal que você provocou ficará pairando como penas ao vento. Pense bem antes de falar novamente algo contra alguém." Martim Lutero escreveu em sua explicação ao oitavo mandamento: "Que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, por isso, não enganar o nosso próximo com falsidade, traí-lo, caluniá-lo ou fazer acusação falsa contra ele. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira." Essa é a explicação que Martim Lutero dá sobre o mandamento que encontramos no Catecismo Menor: não fale mentiras a respeito do próximo. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, lemos: "Não espalhe notícias falsas." Não espalhe notícias falsas. Utilizarei como fundamentação da minha fala uma explicação sobre Êxodo 23, 1, dada pelo pastor Roger Bunker, escrita no Hebraico Nosso de Cada Dia, a quem agradeço pelo excelente estudo. Pastor Roger diz que, com relação à palavra de Êxodo 23, 1, ele faz parte do que nós chamamos de Código da Aliança, o qual se encontra logo depois do Decálogo, dos capítulos 21
ao 23. Esse código jurídico de Israel trata de situações principalmente do âmbito do direito civil. Israel não é apenas uma comunidade cultica, mas uma comunidade cujo culto se reflete na realidade. Fé não é assunto restrito às quatro paredes de uma igreja. Pelo contrário, a fé só faz sentido se ela se encarna na sociedade, se ela se encarna no mundo. Aí sim, haverá testemunho, missão e reconciliação. Dentre várias leis deste código, o versículo de hoje vem de um pequeno bloco que trata do falso testemunho. A tradução literal do versículo é o seguinte: não levante, ou seja, não espalhe, boato, ou seja, relato, algo que se ouve, mensagem, falso, que seja mentiroso. Essa é a tradução literal do versículo. Pelo visto, o tema fake news não é novidade, só muda o endereço. E é verdade. A primeira fake news foi dita pela serpente à mulher e pôs em dúvida a palavra de Deus conforme Gênesis 3. Desde então, o ser humano tem se tornado especialista em promover mentiras, falso testemunho, injúrias, maledicências, ou seja, pura fake news. O versículo 1 de Êxodo 23 inicia com a partícula não, expressando uma negação categórica, isto é, não há negociação. Ou falamos a verdade, ou o que falamos é mentira. Eu repito, esse é o sentido bíblico. Ou falamos a verdade, ou o que falamos é mentira. Não há na Bíblia autorização para meias verdades. O verbo usado é bem interessante. Literalmente, ele significa levantar, erguer. Aqui, porém, deve ser entendido como espalhar. Levantar boato é como levantar poeira, é como espalhar ao vento as penas de um travesseiro. Jamais se consegue juntar toda a poeira ou todas as penas espalhadas. Assim são as fake news. A ordem dada por Deus é de não espalhar boatos falsos, mentirosos. Os boatos no hebraico vêm do verbo ouvir, ou seja, não se deve espalhar aquilo que, ao chegar nos ouvidos das pessoas, sai algo falso e não correspondente à verdade. O povo de Deus não precisa de fake news, porque recebeu de Deus as good news, ou as good news, ou a boa nova. O povo de Deus vive ou deveria viver do Evangelho, a verdade absoluta e exclusiva. Fake news, mentira, é coisa diabólica, é do diabo, do pai da mentira. E eu gostaria de repetir esta frase. Fake news, mentira, é coisa diabólica, é do diabo, do pai da mentira. Para isso, Deus diz um não bem categórico e inegociável. E para quem se diz pessoa cristã, realmente a verdade é a pessoa de Jesus Cristo e os seus ensinamentos acerca do projeto libertador do reino de Deus e a sua justiça. Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a tua mão me guiará. Sempre trilhando o caminho da verdade e não da mentira, que levará não para a morte, mas sim para a vida. Em meio a tantas mentiras e fake news na política, na economia, com relação ao coronavírus, no relacionamento e até na igreja, faça a diferença para melhor. Toda vez que mentir e repassar fake news, lembre-se
que elas são como penas lançadas ao vento. Por isso, fica o convite: espalhe não a injustiça, mas a justiça. Espalhe não o egoísmo, mas a solidariedade. Espalhe não a incompreensão, mas a compreensão. Espalhe não o ódio, mas o amor. Espalhe não a morte, mas a vida. Por isso fica o convite: espalhe não a mentira, não as fake news, mas a verdade sempre. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, agradecemos por nos ensinar a viver no caminho da verdade, buscando sempre a vida. Obrigado por nos ensinar e viver os valores do reino de Deus e sua justiça. Dê-nos força e sabedoria para podermos vencer as mentiras e fake news que produzem tanta alienação, destruição, dor, tristeza, brigas e até morte. Oramos pelos doentes, pelos enlutados, pelos que sofrem, e ajude-nos a sermos instrumentos de amor. Ajude-nos a espalhar somente o que é de Tua vontade. Dá-nos sabedoria, compreensão, esperança, paciência e uma vontade enorme de lutar pela verdade. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Que a paz de Deus esteja contigo. Lute sempre contra as mentiras e as fake news e busque sempre a verdade e o que traz a vida. Que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.